Bom, pode se sentar. Vocês estão felizes ainda? Amém? Vocês têm fome, sede, expectativa pela presença de Deus essa manhã? Amém? Nós estamos construindo algo com os jovens e o tema da palavra de hoje vai ser em cima disso. Nós estamos construindo algo sobre santificação. E o tema da palavra de hoje vai ser temor, sacerdócio e santificação. Então nós vamos construir e aprender algo juntos aqui nesta manhã. Amém? Primeira parte, eu queria falar sobre 2 pilares. Nós, como cristãos protestantes, nós acreditamos e seguimos 2 pilares universais a partir da reforma protestante de Lutero. Então os 2 pilares é o sacerdócio universal do cristão e o segundo é a salvação por fé e não por obras, que é a graça. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que anunciar o evangelho é as boas novas. Só que para a gente anunciar o evangelho, a gente tem que entender o nosso papel de filho, o nosso papel de sacerdote e também buscar a santificação e a salvação. Ok? Então nós precisamos desenvolver tudo isso, e quem é o nosso maior exemplo disso? É Cristo. A principal natureza de Jesus não é conhecimento e poder, igual os discípulos buscavam, e até no capítulo 20 de Mateus eles começaram a discutir quem era o maior deles. Sabe? Não é isso. A principal característica de Cristo é a mansidão e humildade. Isso nós temos que ter muito atento ao nosso coração, sobre mansidão e humildade. Sabe, Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, lá em Mateus 11. Então a gente não pode só comer da árvore do conhecimento, sabe? Que nem Adão e Eva fez. A gente tem que comer da árvore da vida, que é Cristo. Só assim a gente vai conseguir ser a exata expressão de quem Jesus Cristo é aqui na terra. Quem já nasceu de novo aqui? Amém? Se nós já nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo, então nós temos que fluir e desenvolver a nossa santidade e salvação, principalmente com temor. Sabe, hoje em dia está muito raro a gente ver isso por causa muito da hipergraça que está sendo pregada. Aí perdeu um pouco, sabe, do temor e temor pela presença de Deus, pela palavra. Sabe, a gente não tem mais aquela paixão de antigamente, sabe, aquele reverência, aquele respeito, sabe? Perdeu muito, muito isso. E Filipenses 2:12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operei a vossa salvação com temor e tremor. Então nós somos os sacerdotes, e a principal característica do sacerdote, a gente já aprendeu que é mansidão e humildade. Ok? Até aqui tudo bem? Todo mundo tem entendido? Então, tem 3 pilares aqui que um sacerdote faz. Primeiro, ele ministra ao coração de Deus. Primeira característica. Então, antes de eu ministrar aqui para vocês, essa pregação, ela me pregou primeiro. Senão não faria sentido nenhum eu falar algo aqui para vocês. Ela se tornou vida dentro de mim para que eu possa ministrar a vida na vida de vocês. Então, o segundo passo é ministrar os santos, o terceiro é ministrar ao mundo. Com isso, nós aprendemos que nós precisamos crescer em maturidade. Então, nós entendemos que nós somos filhos, sacerdotes, precisamos ministrar o coração de Deus, igual os sacerdotes antigamente faziam. Estava no Santo Santos, ministrava o coração de Deus e depois vinha, abençoava a mão, levantando para o povo. Okay? Então, a partir do momento que a gente ministra o coração de Deus, não só a palavra, mas em tudo que você for fazer, independente se você está na câmera, se você está louvando, independente do que você for fazer, você tem que primeiro ministrar o coração de Deus, para depois ministrar o coração das pessoas. Então, para isso, a gente precisa crescer em maturidade. E nós aprendemos em Hebreus 6, ele diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente. Aqui ele já deixa bem claro. Sabe, parar de tomar leitinho com pera, sabe? A gente precisa se fortificar na fé. E com isso é só lendo a palavra e tendo uma vida de oração. Estou sentindo muito falta nos cultos de tempo, mais tempo de pregação, sabe?
Estou tendo muito pouco tempo de pregação da palavra, de ensino, de fundamento. É isso que transforma, é a palavra que transforma. É quando o Espírito Santo vem e transforma através da palavra. Ele segue dizendo assim: alcançamos a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos mais lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Então, maturidade não é nada mais, nada menos do que você fazer e fluir naquilo que você já sabe. É simples assim. Não adianta só aprender e não colocar em prática. Quem aqui tem mais de 1 ano de convertido? Irmãos, era para a gente estar mais do que maduro já nesse tempo. Os discípulos andaram 3 anos apenas com Cristo e ajudaram a mudar a história do mundo. Sabe, não é por muito tempo, não é por muito, sabe, eu tenho vários anos de igreja. Não, isso não é maturidade. Maturidade é você exercer e fazer aquilo que você já aprendeu. Começando sim, do básico, mas prosseguindo para o alvo. Então, nesse processo da salvação e santificação, nós temos que aprender a ter temor e tremor, e toda e qualquer irreverência, ela tem que ser removida de nosso meio. Senão a gente não consegue viver um processo de santificação sem irreverência. E eu tenho certeza que ainda existem pessoas compromissadas em fazer a vontade de Deus prevalecer. Eu creio que ainda existem os remanescentes. Quem aqui hoje é um remanescente disso? Quem aqui ainda vai, 100% entrega para Deus para fazer a vontade dele prevalecer na nossa vida? Então, nós oramos e pedimos tanto por avivamento, para que o Espírito Santo venha, faça novo e de novo. Mas quando Jesus realmente vir, quando a presença de Deus foi realmente visível e palpável no nosso meio, muitas coisas vão ser expostas. Alex, pode apagar a luz, por favor? Quando está tudo escuro, não tem como a gente chegar, não tem como a gente ver. Mas quando o Espírito Santo vem, quando Jesus vem, pode acender, tudo vai ser exposto. Não só a minha vida em secreto com Deus, mas também aquilo que eu estou fazendo de errado. Tudo aquilo que, uma santificação de plástico que é bonito por fora, quando a gente chega na casa de alguém que tem aquelas frutas de plástico na mesa, é tão lindo, às vezes dá vontade de pegar e comer, mas é só bonito por fora. A gente pede tanto para Jesus vir, para fazer novo e de novo, mas realmente a gente está preparado para quando a presença dele vir? A gente está preparado? O que vai ser exposto da nossa vida quando ele vir? Nós precisamos fazer tudo, sempre, tudo com excelência. Mas nós não podemos trocar a unção pela excelência. A gente tem trocado muito a unção pela excelência. A gente quer fazer, A gente só quer fazer, a gente não foi chamado para fazer, a gente foi chamado para ser. E a gente tem perdido, a essência da unção. Que o Espírito Santo possa trazer o temor e o temor de volta aos nossos corações nessa manhã. Nós nunca venhamos perder essa unção, trocar essa unção pela excelência. Nunca, nunca, nunca. Temor e submissão, ela não é nada mais, nada menos do que uma submissão extrema a Cristo. Não adianta você ser 99%, tem que ser 100% de submissão. Outra característica de um sacerdote, ele deve ter o Espírito Santo fluindo através da sua vida. Se nós já temos a Cristo, nós temos o Espírito Santo, e quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente também recebe os frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5 fala sobre eles. Só que eu vou ler um pouquinho antes, para a gente entender também o que um contraponto. Gálatas 5, a partir do 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e outras coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas ele segue dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Sabe, irmão, não importa aquilo que fizeram ou falam de você. O que vai importar realmente é a resposta que você vai dar aos céus mediante a isso. Os céus, ele não vai responder as suas perguntas. Os céus, ele vai responder as respostas que você tem dado mediante aquilo que você tem vivido. E a gente vai passar por várias tribulações, senão a gente não vai crescer em maturidade. A gente só vai crescer se a gente passar por coisas ruins. Só que, o que tem sido suas respostas ao céu? O que você tem respondido aos céus mediante a isso? Você tem só reclamado, murmurado? Ou você tem o fruto do Espírito? E você tem demonstrado isso em todas as suas ações? Bom, há 6 anos, com isso eu aprendi a abrir mão de responder. Eu abri mão do meu direito de resposta. Há 6 anos eu passei por um dos processos mais difíceis da minha vida, onde eu aprendi realmente o que é abrir mão do meu direito de responder. Nesse processo, eu lembro que um dia, poucas pessoas acreditaram em mim. Eu lembro nesse dia, estava sentado 4 pessoas só que acreditaram em mim. Minha mãe, minha cunhada, o meu cunhado e minha irmã. Eles estão aqui nessa manhã. Minha irmã chegou anteontem. E, cara, nesse período a minha avó faleceu sem eu abrir a minha boca para falar para ela sobre a minha versão. Mas as minhas atitudes mudaram. Porque eles pensavam sobre mim sem eu falar uma palavra. Até hoje eu não me justifiquei para nenhum deles. E todos aqueles que se afastaram, hoje voltaram. E eu recebi de braços abertos. E mesmo assim, mesmo depois de tudo ter passado, eu ainda não abri minha boca para falar sobre a minha versão. Eu aprendi que se a gente cuidar do nosso caráter, o Espírito Santo e Deus vai cuidar da nossa reputação. É difícil quando falam da gente, eu sei, dói demais. Tem coisas que eu faço e estou fazendo para ver outras pessoas bem, porque às vezes por dentro eu estou totalmente destruído. Mas isso tem crescido cada vez mais Cristo dentro de mim. Por isso que eu não desisto, eu não posso abrir mão desse processo. Também aprendemos que os sacerdotes oram aquilo que o Espírito Santo ministra ao seu coração. Então, nós temos desejos e vontades, sim, mas eu preguei isso na sexta-feira sobre oração. Nós temos que levar essas vontades e desejos cativos e orar aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração. Os verdadeiros sacerdotes oram o que escutam o Espírito Santo falar. Lembra? Primeiro é o coração de Deus. Quando a gente ministra o coração de Deus, Deus ministra o nosso coração e nós começamos a orar a Bíblia e aquilo que o Espírito Santo tem movido em nossos corações. Sabe por quê, irmão? O sacerdote, ele não trabalha por herança. Ele trabalha por algo muito maior. Ele trabalha pela presença. Esse é a recompensa de um verdadeiro sacerdote. Buscar e trazer a presença de Deus. O sacerdote, quando saía do Santo dos Santos, eles saíam para abençoar o povo. Então, se você está entrando para o seu secreto, buscando só para você está sendo um idólatra, não um sacerdote. O segundo passo é proteja o seu sacerdócio. Agora que você entendeu a importância de tudo isso, você tem que proteger. Em Êxodo 1, o profeta Jeremias ele fala sobre a reconstrução do templo e eles começam a anunciar isso. Só que nessa época existia 1 milhão, mais ou menos, de judeus vivendo na Babilônia. E quando eles começam a anunciar tudo isso, mais ou menos 57 mil judeus eles voltam, que estavam vivendo na Babilônia. E no capítulo 2 de Esdras, fala sobre os 57 mil que voltaram para ajudar na reconstrução do templo. Normalmente, quando a gente lê assim, muita genealogia na Bíblia, a gente começa a pular, sabe?
E o capítulo 1 de Êxodo só fala sobre, o capítulo 2 só fala sobre isso. São 65 versículos falando só sobre genealogia, nomes e famílias, e o que eles eram, o que eles faziam. E quem aqui já teve vontade de pular quando parte na genealogia? Eu muito, direto. Só que existe alguns segredos que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. E a gente só vai entender quando a gente realmente usar a Bíblia como um manual, sabe, para a nossa vida. E a Babilônia, ela vem de um lugar, quem lembra aqui da Torre de Babel, onde Deus veio confundir o povo, teve a mistura das línguas e tal. Então a Babilônia, se você perguntar para um babilônico o que significa Babilônia, eles vão falar que é porta de Deus. Mas se você, na tradução em hebraico, significa grande confusão. E somente quem está ligado com o Espírito Santo e no trono vai entender o que é porta de Deus e o que é grande confusão para a sua vida. Então no capítulo 2 ele começa a falar sobre todos os nomes. Família tal, são tantas pessoas, nós somos marceneiros. Ok. É como se fosse uma mulher lá anotando os nomes das pessoas e tal, vai passando. E no versículo 62 fala: estes buscaram os seus registros entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Pelo que, por impuros, foram rejeitados do sacerdócio. Era uma família de sacerdotes que vivia na Babilônia. Achavam que era a porta de Deus para a sua vida. Mas eles não foram aceitos. Há portas que a gente entra na nossa vida que são grande abismo. E talvez a gente não consiga voltar a exercer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Sabe? Mas você pode falar assim, tem cara de Deus, fala como Deus, mas não é Deus. Pode tudo dar certo, é porque a gente acha que a gente é livre. Não, a gente é livre para escolher a presença de Deus e seguir o que Ele quer. A partir do momento que a gente escolhe isso, a gente se torna escravo dos mandamentos, em amor a Cristo. Então não existe mais o meu sonho, a minha vontade. Se você está vivendo isso, você não está vivendo a vontade e os sonhos de Deus, porque você foi predestinado para algo muito maior. Então, irmãos, a mente babilônica ela pode até te prosperar, enriquecer. Você pode achar que você está vivendo uma vida maravilhosa, mas uma vida maravilhosa é ter abundância de vida, não é ter riquezas. Se você realmente tem certeza do que você está vivendo hoje é de Deus e os próximos passos também, faça um exercício hoje, entregue isso na mão de Deus e vê se Ele vai te devolver. Já que você tem tanta certeza que os próximos passos para a sua vida é algo de Deus, por que você não entrega para Ele? Porque às vezes a gente começa a fazer tanto pelas nossas forças que a gente esquece de escutar o Espírito Santo está falando. É simples, se é de Deus, Ele vai te devolver. Tenta fazer esse exercício com todas as coisas. Você vai ver que vai fluir muito mais coisas na sua vida. Porque senão, irmãos, a gente não vai ter um nível 100% de entrega e a gente não vai conseguir cantar esses dois refrões que o Heitor vai cantar agora. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Sabe, como é que a gente vai cantar isso se isso não for verdade na nossa vida? Fica difícil, né? É difícil a gente cantar que Ele é um bom pai, né? Romanos
8, 28 e 29 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o nosso destino não é um lugar. Nosso destino é ser conforme à imagem de Cristo. Okay? Muitas vezes as pessoas confundem missão e destino. Nosso destino é parecer com Cristo. Não é um local. É sim se tornar alguém. E ele continua dizendo: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a nossa missão é trazer os céus para a terra e se parecer com Cristo. Em todas as nossas ações. Porque quando nós trazemos os céus para a terra e vamos atrair isso, nós vamos conseguir ser parecidos com Jesus. Gostaria de fazer algo aqui, pastor Edinho, pode vir aqui, por favor. Nós temos um exemplo só, pode subir aqui. Nós temos um exemplo só a quem seguir, mas tem pessoas a quem nos espelhar. E desde que eu entrei nessa igreja, eu aprendi o que é ser mais parecido com Cristo olhando para Ele. Eu vou dar um spoiler para vocês. A gente está fazendo um teatro junto e ele morre nos meus braços. E ele tem uma frase que ele fala assim. Como que é a frase? Foi um prazer servi-lo, rei. E eu falo para o Senhor hoje na frente de todo mundo aqui: o prazer é meu servir ao reino do seu lado. O prazer é todo meu. Hein? Então, quando a gente aprende isso, cara, a gente vê que é possível sim ser parecido com Jesus. E a gente entende que a gente já está vivendo a vida eterna, não é no céu, já ela começou já. Em João 17,3 fala: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviastes. E com isso nós lemos às vezes um pouco mal, às vezes o texto de Hebreus 12,14, que diz assim: esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então essa questão aqui da santidade não é para a gente conhecer só a Deus, sabe? É para a gente revelar a Deus através das pessoas, através da nossa santidade. Então, santidade tem muito mais a ver com exemplo do que eu entrar num secreto para buscar alguém para me responder. Não. Eu vou entrar para ser parecido com alguém. E através disso, todas as outras pessoas vão conhecer a Jesus através da minha santidade. Por isso que, sem santidade, ninguém verá a Deus. O mundo não vai ver a Deus através das nossas vidas. E por que a igreja é tão importante nisso? Costumo falar que são 3D. Disciplina, diligência. Discipulado, disciplina e diligência. O discipulado, ele é prática de confissão de pecados, você reconhecer o que você precisa mudar, ok? A disciplina é aplicar tudo o que você tem aprendido no secreto e biblicamente. E a diligência é cuidar para não cair. Eu falo muito para os jovens, quem confessa a tentação, ele não vai confessar pecado. Tentação ainda não é pecado, então prefira confessar a tentação que você está sofrendo do que você chegar e confessar sempre os mesmos pecados. Então, não confunda rotina de igreja com vida de igreja. Você pode estar vindo aqui todos os dias sem estar vivendo uma vida de igreja. No Reino Unido foi feita uma pesquisa com os jovens, e eles falaram que eles amam a Cristo, querem muito a Cristo, mas eles odeiam a igreja. E nós somos a igreja. Então, qual está sendo o nosso exemplo para esses jovens, para essas pessoas? Será que a gente tem realmente se parecido com Cristo em todas as nossas ações? Sabe, irmão, o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado sempre vai ser errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. 1 Coríntios diz assim, 10:13. Não sobreveio vocês tentação alguma que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês suportam. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês suportem. Quem já leu o livro aqui, As 5 Linguagens do Amor? Deus também tem a sua linguagem de amor. Se você realmente fala que ama Ele, você tem que viver o que João 14:21 fala. Aquele que tem meus mandamentos e obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele.
Amém? Essa é a linguagem de amor de Deus. É fácil, né? É simples. Só que colocar em prática é difícil. Bom, santificação tem a ver com esse exemplo. João 17:19 fala: e por eles eu me santifico a mim mesmo. O próprio Jesus falando, alguém que não tinha pecado, ok? Para que também eles sejam santificados na verdade. Então, o pecado, no original, ele não tem a ver com errar o alvo. Então, você pode estar fazendo algo bom, algo bacana, mas se você estiver errando o alvo fora do seu propósito, você está pecando. É simples assim. O tempo está meio que acabando, eu vou dar uma adiantada aqui, senão não vai dar tempo. Sabe, talvez eu quero falar também para um grupo de pessoas que talvez você já está vivendo tudo isso, você já aprendeu tudo isso, você já está nesse processo, você já está caminhando em santidade, santificação, em temor. Só que, sabe, às vezes não está fluindo mais. Algo está dando errado e você não entende o porquê, você não está em pecado, você não está em nada, só que não está fluindo. Não está fluindo. E para acessar o novo de Deus, às vezes é uma grande volta. É meio paradoxo, né? Porque a vida do cristão, ela não é uma vida linear, ela é feita de ciclos. Então, os ciclos, ele vai fazendo volta, sabe? Então, às vezes, quando a gente acha que a gente estava lá na frente, não, a gente está lá atrás. E quando a gente acha que a gente precisa conquistar algo, a gente precisa andar, não, a gente precisa voltar. Por que eu estou dizendo isso? Essa parte da mensagem começou no culto das crianças da EBF. A galerinha veio aqui na frente, o Espírito Santo me tocou de uma maneira muito diferente. E eu me lembrei quando eu tinha 16 anos, quando eu fui consagrado obreiro, lá no Satélite 2, e eu ficava lá no fundo da igreja, era o meu serviço, ficar lá no fundo da igreja, passar oferta e levar água para os obreiros no púlpito. E, cara, todo culto que alguém aceitava Jesus, eu chorava, mas chorava. Sabe, eu falei assim, Jesus, acho que está faltando isso de novo em mim, o amor por alma, sabe? Não que eu não tenha buscado isso, mas o que o Espírito Santo realmente ministrou ao meu coração, ele falou assim, filho, muitas das vezes, para acessar algo novo, você vai precisar tirar todas as suas bagagens, tudo que você já sabe? Eu já sei fazer, fiz curso ministerial, sei cantar, sei pregar. E o Espírito Santo fala, para acessar algo novo, você precisa conhecer algo novo do meu coração. E para isso, eu preciso voltar lá para o quartinho. Um lugar que, às vezes, nós nunca devíamos ter saído. Sabe, a Bíblia fala que ele não deita vinho novo em odre velho. Porque senão ambos se perderão. Aqui eu não estou menosprezando de quem já está construindo algo aqui. E nem, sabe, supervalorizando algo novo que está começando a acontecer. Só estou falando que ele fala que ele não vai derramar o vinho novo em odre velho, porque senão ambos se perderão. Ele não quer perder ambos. Todos e tudo, sabe, ele quer. Só que para ambos não se perder, no original do grego, a palavra odre é alguém que foi muito usado, sabe? Alguém que sabe muito. Às vezes, quando a gente sabe muito, a gente não ora para pedir algumas revelações para Deus. A gente simplesmente faz porque a gente sabe fazer. A gente canta porque a gente sabe cantar. A gente toca porque a gente sabe tocar. Mas está faltando a primeira parte lá do sacerdócio, ministrar o coração de Deus. Sabe, por isso que Jesus fala sobre a casa do olheiro. É para essas pessoas que acham que sabem já como fazer e não estão escutando a revelação nova de Deus. A Bíblia fala que até o trono de Deus tem rodas, se move. Por que a gente vai ficar parado? Tem igrejas que já estão prontas para o século passado. Não estão fluindo e não seguindo a nuvem. Sabe, é muito fácil reconhecer o joio no meio do trigo. É Deus que vai arrancar, é Deus que vai tirar e separar, ok. Mas quando o vento bate no campo, cara, é somente o trigo que dá fruto que se prostra, que reconhece que está errado, que tem que mudar, que não é mais daquele jeito. E o trigo, o joio não, ele fica lá. Eu não sei como faz, eu sou o cara, tal. É só o vento bater. Quando o vento bater, você vai ver quem realmente é parecido com Cristo, quem realmente dá frutos. Por que eu estou falando isso? Sobre voltar ao novo. Eu gosto muito sobre Sunamita e Eliseu. A Bíblia nos conta que Eliseu, ele foi até uma terra, e a Bíblia não fala o nome dessa mulher, por isso que ela fala que é a Sunamita, a nomenclatura da cidade dela.
E ele vai com o seu aprendiz de profeta, Geazi, e essa mulher constrói um quartinho, cuida do profeta e tal. E o profeta profetiza um filho na vida dela. E ela fala assim, cara, não brinca com os meus sonhos. Porque era, sabe, algo que ardia no coração dela. Passou 9 meses, o filho nasceu. Só que depois de 9 anos, o filho estava trabalhando com o pai no campo e tem uma dor de cabeça e morre. O servo dele leva até a casa, a mãe dela. Ela viu que o menino estava morto, deitou ele na cama e foi atrás do profeta. Passou pelo seu criado, ele perguntou, tá tudo bem? Ela, vai tudo bem. Passou pelo seu marido, ele perguntou, vai tudo bem? Vai tudo bem. Quando chega lá na casa do profeta, Geazi vem, ela vai tudo bem. Só que quando chega no profeta, ela fala assim, não vai nada bem. Eu falei para você não brincar com os meus sentimentos. Agora o menino está morto. Primeira parte, o que a gente aprende? Cara, não é para todo mundo que a gente pode contar coisas do nosso coração. Eu recentemente abri algo no meu coração e, cara, infelizmente não ficou, sabe, num ambiente seguro. E tem coisas que vai ser só com Deus. Não adianta a gente falar com ninguém. Só que ainda existem pessoas, os remanescentes, que vão ser ouvidos para te ouvir e vão buscar Deus no sacerdócio para responder a necessidade que você precisa. O profeta pega a sua capa, seu cajado, dá para o seu aprendiz de profeta e fala assim, vai lá e toca na criança que ela vai voltar à vida. Ele vai, só que a sunamita fala assim, eu não vou sair daqui enquanto a criança não estiver viva. Daí o profeta volta com ela. Eles vão os dois juntos. No meio do caminho, ele está voltando com uma notícia ainda inaudível no ministério de Eliseu. Não deu certo. A criança não ressuscitou. É nessa parte que eu quero falar. Quando alguma coisa para de dar certo na vida de alguém que foi tão usado por Deus, o profeta tem que ir lá no quartinho, da onde a gente nunca deveria ter saído. Faz aqui uma referência ao nosso secreto. E ele se prostra e deita em cima da criança. Lembra do joio e do trigo? Reconhecer, voltar. Então, às vezes, para a gente acessar algo novo, a gente vai ter que voltar lá da onde a gente não sabia nada. Sabe? Lá do começo. Porque às vezes, para fazer algo grande, algo maior, as nossas bagagens não vão mais suportar o peso da glória que é de vir. A gente tem que reaprender algumas coisas tudo de novo. E isso não é vergonha nenhuma, é só para acessar algo novo de Deus, só está obedecendo a Ele. E o profeta fez assim, até que o menino voltou à vida. E eu queria terminar tendo uma palavra de uma forma profética dessa manhã. Sabe, eu não vou ler só um versículo, eu vou ler algo profetizando sobre nossas vidas e sobre a vida dessa igreja. Então eu gostaria que vocês fechassem os olhos e escutassem o que a Bíblia diz, e logo após eu vou fazer uma oração para encerrar. Em 2 Crônicas 7,14, diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe, não só nossas vidas, mas Ele vai sarar a terra da onde a gente está pisando. De coisas que já aconteceram e agora as pessoas estão se sentindo à vontade em chegar e compartilhar e se abrir. Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai perdoar os nossos pecados. Ele vai transformar nossas vidas. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma aliança com Cristo hoje. De uma forma de entrega e submissão de 100%. Para que quando tocar uma música assim, você possa cantar, não só ficar escutando. E quem ainda não fez... E quem já fez essa aliança, às vezes, talvez você tenha que renovar essa aliança hoje. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e orassem nesse sentido. Fazendo uma aliança de verdade com Cristo, de entrega e submissão de 100%.
Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que teu Espírito ministrou nessa manhã. E queremos viver, papai, novidade de vida. Queremos viver esse novo que o Senhor tem para nossas vidas. Só que para viver isso, papai, às vezes nós vamos ter que voltar à intensidade do secreto, com a intensidade da busca, com a intensidade de um coração para se tornar cada vez mais manso e humilde. Para que nós possamos ser a exata expressão de Jesus aqui na terra. Então, papai, nós já te agradecemos porque o Senhor é fiel para cumprir a boa obra que o Senhor já começou na nossa vida. E nós renovamos a nossa aliança de fidelidade e compromisso com o Senhor nessa manhã. Eu renovo a minha entrega, eu renovo a minha busca, eu renovo o que o Senhor já me predestinou para fazer. Até que nada mais importe, Espírito Santo, se não for a sua presença. Amém.